Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz de estar acompanhado do meu irmão James, como sempre, assim como dos nossos convidados Walter White e Martin Smith. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. É um grande prazer. Sim, é uma honra. Ao longo dos anos, tem havido muita conversa sobre o homem do pecado e sobre o que é dito dele no livro de Apocalipse. Mas, sabe, existe um versículo antes do Apocalipse no Novo Testamento que fala sobre ele, sobre esse homem que se exalta acima daquilo que é chamado Deus. O que encontramos ali que seja de nosso interesse como protestantes historicistas? Bom, tem muita coisa nesse versículo que causou controvérsia ao longo dos tempos. Há pessoas, naturalmente, que querem adiar o evento para o futuro. Mas se você voltar ao protestantismo histórico e considerar, por exemplo, o livro Catolicismo e a Reforma, escrito por Grayton Guinness no final do século XIX, é óbvio que os reformadores tinham uma visão muito distinta sobre quem era este personagem. Eles afirmaram que era o papado, que estava tentando se sentar no templo de Deus, presumindo ser o próprio Deus. Ora, o templo de Deus é uma referência à igreja de Deus, pois Paulo, em muitos lugares, fala sobre isso. Por exemplo, ele diz em Efésios: Vós sois o templo do Deus vivo. Portanto, o templo de Deus ao qual ele se refere aqui não é um templo de pedra, mas um templo de seres humanos que compreende o Israel espiritual de Deus. E dentro deste meio cristão, surgiria este homem do pecado, que se exalta acima de tudo que se chama Deus e é adorado, de modo que se assenta nesta igreja fingindo ou se apresentando como se fosse Deus. É assim que interpretavam os reformadores, e historicamente não há outra maneira de se interpretar isso. Mesmo porque Paulo diz claramente que antes do Senhor vir, primeiro deve haver uma apostasia, e o homem do pecado, o filho da perdição, deve ser manifestado. E essa apostasia ocorreria quando aquilo que fosse um empecilho fosse removido do caminho. Aí temos que recorrer aos primeiros pais da igreja para ver a que isso se refere. E todos concordam que a referência ali é Roma pagã, que tinha que ser removida para dar lugar à ascensão do Papa. E então, eventualmente, este poder papal, que agora tinha autoridade concedida a ele, passaria a utilizar essa autoridade para si mesmo dentro da Igreja de Deus, fingindo assim ser o próprio Deus e alegando poder legislar acima do próprio Deus. Basicamente, essa era a interpretação dos reformadores, e essa é a interpretação que está 100% alinhada com os fatos históricos. Pastor Walter, você levantou muitos pontos importantes. Uma das coisas que temos descoberto aqui em nossos estudos é que quando analisamos o latim em 2 Tessalonicenses 2,4, quando diz que ele se mostrará como Deus, a palavra latina para se mostrar é ostendens. E essa palavra existe dentro do direito canônico e é usada na Distinctio 96, Satis Evidenter de Decretum Gratiani. E nós temos, na verdade, uma cópia desse direito canônico bem aqui. É de 1559 e diz claramente ostenditor, que vem da mesma palavra latina ostendens. E essa lei da igreja diz que o Papa não pode se submeter a poder secular e que é evidentemente chamado de Deus pelo piedoso príncipe Constantino, visto que é evidente que nem mesmo um Deus pode ser julgado pelo homem usando especificamente a palavra Deum aqui. Então encontramos isso em vários manuscritos por todo o Vaticano. Nos últimos anos eles têm sido digitalizados
o que nos tem revelado muitas coisas. Um dos manuscritos diz: mesmo se o Papa falhar e negligenciar a salvação fraterna, se for considerado inútil e negligente em suas obras e, além disso, silencioso em relação ao bem, o que o ofende ainda mais, e mesmo assim levar consigo inúmeras pessoas para o inferno para ser açoitado com muitas pragas pela eternidade, nenhum mortal poderá ousar repreender os pecados deste homem, pois ele mesmo é quem deve julgar a todos. Nós ainda temos outros documentos aqui que pertencem à série dos jesuítas, a Sacra Sancta Concilia, na qual o arcebispo de Carrefour, Christopher Marsalis, no 5º Concílio de Latrão, seção 4, falaram do Papa como: finalmente, tu és outro Deus na terra. O Papa Leão XIII também disse assim: nós ocupamos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. E também temos essa obra aqui, de 1766, que é a famosa Lucius Ferrari, que é frequentemente citada. Com relação à autoridade papal diz: o Papa é como se fosse Deus na terra, único soberano de todos os fiéis em Cristo, chefe e rei dos reis, tendo a plenitude de poder inquebrantável, confiado pelo Deus onipotente para governar os reinos terrestres e celestiais. Ele continua dizendo que o Papa é de tamanha dignidade exaltado, que não é um mero homem, mas sim como Deus, o vigário de Deus. Ele também é chamado de Santíssimo, e coroado com a tríplice coroa, como sendo o rei do céu, da terra e do inferno. Já que você mencionou esses documentos, o nosso objetivo é expor esse sistema que já existe há tanto tempo. A perspectiva protestante clássica, durante séculos, acreditava que o papado era o anticristo. E, na verdade, existe uma lista online que reúne todos os diferentes protestantes, pessoas que acreditavam que o Papa era o anticristo. Então, em vez de tentar aceitar a opinião de alguém sobre isso, nós reunimos todas essas obras originais, datadas daquela época, para mostrar às pessoas que essas obras não eram documentos falsos ou reproduções, mas sim documentos originais autênticos. Isso demonstra que o anticristo, de fato, fazia esse tipo de alegação, o que corrobora com as afirmações do livro O Grande Conflito, que aborda algumas dessas declarações. De fato, este livro contém algumas dessas declarações a respeito dessa temática. Sim, uma das afirmações que está no Grande Conflito é a de que o Papa tem sido chamado de Senhor Deus e Papa. E isso tem sido algo que, ao longo dos anos, tem sido posto em dúvida. Algumas pessoas disseram que foi uma declaração no final do século XVI, que, na verdade, foi um erro, houve uma palavra errada ali, que não consta no manuscrito original, e que foi apenas uma interpolação. Mas uma das coisas que temos descoberto é que antes do século XVI, e até mesmo antes do século XV, vemos que esses títulos estavam incluídos na Extravagantes de João 22, que obviamente é consistente com o direito canônico. Algumas pessoas dizem que é apenas um floreio, mas não é consistente com o que todos os outros documentos dizem sobre o Papa. Havia um jesuíta, Andreas Udemann, que falava a respeito do Códice de Zenzalini, e ele dizia que a palavra Deum, Deus, não está lá, afirmando que lá apenas diz o Senhor Papa e não o Senhor Deus, o Papa. Aí algumas pessoas afirmaram nos comentários que o manuscrito que chama o Papa de Deus foi escondido da vista dos protestantes. Mas sabe de uma coisa? Não está mais escondido. Ele veio à tona. Aqui está o original, do século XIV, Vat-Lat, 1397. Aqui está o fólio 166V, no canto superior esquerdo, 6 linhas abaixo do topo. Pode-se ler claramente, Dominum Deum Nostrum Papam. Então veja, o original tem a palavra Deus. Ellen White estava certa o tempo todo. E posteriormente, mesmo na edição corrigida desse documento, eles incluíram a palavra Deum, mesmo tendo passado pela revisão dos corretores, que fizeram correções à versão da Extravagantes e ao corpo principal do direito canônico. Também existia um padre português, o Pereira, cujo livro temos aqui, que dizia que os papas nunca desaprovaram ou rejeitaram esse título. É verdade, porque eles rejeitariam ser chamados de Deus. Ou seja, este título está de acordo com o corpo principal do direito canônico católico. Agora pergunto para o pastor White, como relacionar 2 Tessalonicenses com o livro de Apocalipse? Bem, ambos os textos se relacionam perfeitamente, mas antes de chegar lá, quero dizer que o ministério de vocês dois é uma verdadeira maravilha.
Como vocês disseram, muitos desses documentos foram distorcidos, negados, desapareceram da vista do público por um longo tempo. Uma vez que o foco estava no papado como sendo o anticristo, eles queriam acobertar isso. E alguns desses documentos desapareceram sem deixar rastro. Mas, para mim, é incrível quantas pessoas sobem nesse bonde para dizer que esses documentos nunca existiram. Mas, na verdade, eles são muito reais. Você criou uma biblioteca de provas simplesmente fantástica. Graças ao trabalho de vocês, ninguém mais pode negar essas alegações. Bom, quando a Bíblia fala... Antes de você começar o estudo sobre isso, mesmo na sua série Ataque Total, muitas das referências que estavam lá não estão mais disponíveis. Então, isso daí, esse trabalho que vocês estão fazendo de juntar todos esses documentos originais, é espetacular, porque ninguém mais pode negar a veracidade disso. Sim, e não é nosso objetivo atacar nenhuma organização religiosa. Mas a verdade é que esta organização usurpou as prerrogativas de Cristo. Eles praticamente roubaram as prerrogativas de Cristo e aplicaram-nas para si mesmos. Isso é um crime extremamente grave contra a divindade. E a Bíblia fala sobre isso, chamando esse homem de o filho da perdição. Um título que se aplica somente ao homem do pecado e a Judas. É uma traição à confiança depositada na igreja, uma traição do pior tipo possível. E as pobres pessoas que estão presas acreditando nesse sistema são mantidas na ignorância. Elas não têm a menor ideia de documentos como esses. Elas não sabem o que acontece nos bastidores. Portanto, é absolutamente necessário que o trabalho iniciado pela Reforma Protestante e que foi enterrado sob as areias do tempo, não apenas por acidente, mas de maneira intencional também, seja trazido à tona novamente. A Bíblia está repleta de informações sobre o poder do anticristo. Ela lhe dá vários nomes. Em Daniel, ele é chamado de o poder do chifre pequeno. Mas, na verdade, ele não continuou como um chifre pequeno. Esse chifre cresceu, tornou-se poderoso, robusto, mais forte do que os outros e autoritário. Então, este é o poder do chifre pequeno. Se você continuar lendo Daniel, verá que este poder é mencionado em vários lugares no livro de Daniel, capítulo 11. Fala que ele seria exaltado, etc, etc. E Apocalipse 11 coloca o fundamento aonde esses enganos são lançados. Fala da besta do abismo que governa o mundo através de uma mulher. E em Apocalipse 17 é dito que esta mulher se assenta sobre essa besta. Ou seja, ela controla os movimentos da besta, que por sua vez são os sistemas políticos. Em Apocalipse 13, você tem uma besta que une elementos de Daniel capítulo 7. Esta tem atributos do pequeno chifre, que perseguia os santos, mudaria os tempos e a lei, governaria por um tempo específico, etc. Então, todos esses elementos estão alinhados com esse mesmo poder. E Daniel fala sobre isso. Paulo oferece uma visão geral das características desse poder. Como ele se exalta, como se coloca no lugar de Deus, como de fato tem manipulado sua posição dentro da igreja cristã, autodenominando-se um poder cristão, né? Quando, na verdade, é puro paganismo disfarçado de cristianismo. E na besta conglomerada do capítulo 13 de Apocalipse, você encontra todas essas coisas. Esses atributos novamente são apresentados lá. Só que daí aparece um segundo poder. Este segundo poder trabalha para o primeiro poder, que governou ao longo dos séculos, mudou os tempos e a lei, etc. E este segundo poder fará que o poder do chifre pequeno mais uma vez promulgue suas leis e force o mundo a adorá-lo, assim como foi no passado. Portanto, o nosso dever é alertar as pessoas sobre isso.
E é o que vocês estão fazendo maravilhosamente com estes documentos. Muito bem. Sendo assim, a linha que podemos traçar no livro de Daniel é absolutamente clara. Ela permeia a exposição desse sistema durante a Reforma Protestante, até, finalmente, os eventos descritos ali no livro de Apocalipse. É um retrato cristalino de onde reside esse poder, como ele governa e quais são os seus objetivos. Também de quais serão as consequências da aplicação de seus objetivos. Uma das coisas que você mencionou sobre os documentos virem à tona, eu me lembro de ter lido há alguns anos em um dos sites que vocês tinham sobre uma citação do jornal Catholic National, que houve um cardeal que acabou se tornando Papa, que afirmou que o Papa não é meramente o representante de Cristo, mas ele é Jesus Cristo velado sob a carne. Isso foi citado do jornal Catholic National, mas ao longo dos anos eu conheci alguns sites católicos que negaram essa alegação. Bom, acontece que eu entrei em contato com a Biblioteca Universitária de Berna, na Suíça, que encontrou um artigo da Le Catholique Nationale que continha esta citação. Foi feita pelo cardeal Sarto em 25 de novembro de 1894. Ele fez essa declaração antes de se tornar um papa. Portanto, aqueles que disseram que essa alegação nunca foi feita estão no mínimo equivocados. Como sempre, temos provado vez após vez que estas alegações todas são de fato verdadeiras. Esta revista onde está a alegação foi publicada em 13 de julho de 1895. Bom, Apocalipse 13 também fala sobre o homem do pecado. No entanto, menciona um nome e um número associado a esse nome, 666. E tem havido muita controvérsia sobre isso ao longo dos anos, sobre o seu significado. Eu já vi todo tipo de explicação, desde tatuagens, códigos de barra. Hoje em dia fala-se até mesmo sobre a inteligência artificial, todo tipo de coisa que as pessoas imaginam. Mas algo que descobrimos em nossa pesquisa é que havia uma ideia antiga, apresentada em 1612 por Andreas Helvig em seu Anticristos Romanos. E é interessante porque, veja, até mesmo o cardeal Bellarmino, que era jesuíta, e o próprio Bellarmino, em seus estudos sobre o tema, tinha alguns critérios. Por exemplo, seja lá qual fosse a interpretação, primeiramente, ela tinha que bater com um número, obviamente, 666. Também não deveria ser um nome pejorativo, mas que o anticristo aceitasse, ou seja, algo de que ele se orgulhasse. E de todos os títulos utilizados pelo Papa, Vicarius Filii Dei foi o que mais se destacou. E, na verdade, essa interpretação tem muitas evidências que a corroboram. Recentemente, temos visto algumas pesquisas, mas antes, caso quem esteja assistindo não esteja familiarizado com a soma desses valores, aí está a gematria deste título, Vicarius Filii Dei. Bom, recentemente temos feito pesquisas com os manuscritos digitalizados lançados pelo Vaticano e encontramos muitos documentos onde esse título é utilizado. Em muitas situações, ele é utilizado mesmo no direito canônico. Esse título papal também está nesse livro aqui, a Distinctio 96. O capítulo é Constantino Imperador e também está no livro de Lucius Ferrari. Mas é interessante que foi incluída em uma frase onde era constituída, ou seja, essa frase tinha força de lei. E eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram falar sobre essa frase estando em uma tiara papal. Alguém sabe do que estou falando? Sim, houve várias testemunhas que afirmaram terem visto essa tiara papal. Pessoas que não tinham relação umas com as outras, então elas não estavam combinando isso. Acontece que essa tiara desapareceu da exibição pública e passaram a negar que ela sequer tenha existido. Houve também protestantes, infelizmente até mesmo dentro de nossa própria denominação, que começaram a negar veementemente esta interpretação da gematria sobre o título Vicarius Filii Dei. Mas, se eu me lembro bem, essa referência também foi feita pelo Our Sunday Visitor. Tratava-se de um documento divulgado pela própria Igreja Católica Romana.
E se esse título fosse de fato errado, por que eles o utilizariam numa publicação que foi republicada várias vezes? Mas desde então, muitos documentos, e aliás, esta lista que você apresentou é impressionante. Ela deveria ser capaz de convencer o maior cético dessa interpretação. Então, os críticos dessa interpretação devem admitir que estavam errados ao dizerem que esse título não era utilizado. Mas esse título tem uma história interessante, que vai muito antes do papado. Não o nome em si, mas o número 666 e o que ele representa. Talvez eu possa simplesmente... Bom, eu não quero tomar o tempo todo, mas talvez eu possa falar rapidamente sobre isso. O homem do pecado é um representante de Satanás. E o Apocalipse deixa isso bem claro, que o dragão lhe concede o seu assento e grande autoridade. A palavra assento é muito importante, porque também já falamos do assento do Papa, a partir do qual ele fala com autoridade, ex cátedra, infalivelmente. Ora, este assento pertencia originalmente ao diabo, e Satanás ocupava esse assento. Se você ler o livro do Apocalipse, verá que Pérgamo, como mencionado ali, trata-se do período de corrupção religiosa na qual Constantino, supostamente convertido ao cristianismo, né? Embora ele fosse mitraísta e também adorador do sol, mas lá no livro de Apocalipse nos diz claramente que Pérgamo é o lugar onde Satanás tem o seu trono. Bom, esta cidade, Pérgamo, é interessante porque é o local onde o sacerdócio babilônico se estabeleceu após a conquista da Babilônia pelos Medo-Persas. E eles preservaram esta cidade mesmo durante o período Medo-Persa e grego. E, eventualmente, renunciaram ao seu título em favor do imperador romano. Esse título era Pontifex Maximus, que significa o Pontífice Máximo. E ele está, conforme diz Apocalipse, assentado no trono de Satanás. E este assento mudou quando o último rei, acho que foi Átalo III, renunciou a esse título e o entregou aos Césares. E ele também adotou o aspecto da divindade deste título. Era importante que esse título estivesse ligado a uma divindade, pois o pontífice de lá, o Pontifex Maximus, também era um deus. Mas os primeiros imperadores romanos não se apropriaram deste papel de divindade. Porém, depois de Júlio César, isso acabou mudando, pois Júlio César aplicou esse papel de divindade para si. E todos os Césares depois dele também o fizeram, também adotaram essa função de divindade. E foi aí que surgiu o culto ao imperador romano, que era imposto por lei. E é claro, os primeiros cristãos foram martirizados em consequência disso, porque eles não se curvavam perante um deus rei pagão com esse título. Bom, quem usa esse título hoje? É o Papa. Ele adotou o título de Pontífice Máximo. Portanto, em Apocalipse 13, diz que Satanás, ou o dragão, lhe concedeu seu assento, seu poder e grande autoridade. Assim, este assento se deslocou da Babilônia para Pérgamo e depois para os Césares, e depois dos Césares para os Papas, não é mesmo? E com esse título, eles também adotam a função de divindade. Então, você tem aí uma continuidade. Esse título acabou sendo adotado pelos Papas, e eles têm muito orgulho disso, na verdade, por causa de todo esse peso que traz consigo esse título. Até mesmo, eu estava pensando nisso mais cedo, quando estávamos falando sobre os documentos originais, etc.
Muitas pessoas dizem, mas isso foi o que eles disseram naquela época, agora não vale mais. Porém, há vários lugares onde você pode pesquisar isso, e eu acho que podemos falar um pouco também a respeito, mas um exemplo bem claro é que se você for na conta do Twitter do Papa, que agora se chama X, né? Ele coloca lá o título Pontífice Máximo. Pois é, eles continuam usando os mesmos títulos. Eles não podem negar isso sem violar a própria doutrina, porque a infalibilidade papal exige que eles não mudem suas doutrinas. É como uma lei dos medos e persas. Você não pode mudá-la. Você não pode mudar o seu próprio princípio.